Salve, salve, nação tricolor. Tranquilidade? Bom dia aí, bom domingo. Um ótimo início de semana pra vocês. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, por favor, dá essa moral pra nós. Se você gostar do vídeo, no final do vídeo você deixa seu like, beleza? Então, galera, falando dessa contratação do Juan Fran aí, baita contratação da diretoria do São Paulo. Baita coisa certa. Há muito tempo vocês só vêm fazendo cagada e a gente critica, mas quando fazem a coisa certa a gente tem que elogiar. Então, um baita acerto da diretoria, um baita puta trabalho do Raí, do Leco também, com certeza teve a participação do Leco. E não é um trabalho de agora, os caras fizeram tudo no sigilo, esconderam direitinho, porque se vaza essa informação, muitos clubes iam crescer, aí o valor de um cresce, um oferece mais, acaba fazendo um leilão e provavelmente o jogador poderia não vir para o São Paulo, não poderia ter sido esse o desfecho. Então, um puta acerto aí da diretoria em contratar o Daniel Alves e logo em seguida, mano, contratar o Juan Fran. Tipo, a gente tinha um baita problema na lateral, que pra mim o último bom lateral que eu me lembro agora, assim, foi o Wilsinho. Na primeira passagem, porque eu acho que na segunda passagem ele não estava tão bem. Então, um baita acerto da diretoria, que continue assim, nesse caminho. Porque, ó, na minha cabeça ainda tá faltando um reforço. Porque eu tô com a seguinte teoria. Usaram o Mundial de 92 para anunciar o Daniel Alves, o de 93 pro Juan Fran. A gente tem 3 Mundial. Então tá faltando de 2005 aí. Quem será? Quem será? Mas enfim, falando sobre o Juan Fran. Pra mim, um bom lateral não é do nível do Daniel Alves, porque o Daniel Alves também tá superior, ainda tem alguns outros jogadores abaixo e tal. Ainda tá o Juan Fran ali pra mim tá nível médio, mas vale lembrar o que? Nível médio europeu, é totalmente diferente do nível médio futebol brasileiro. Juan Fran tem bola pra jogar com o pé nas costas. Futebol brasileiro, infelizmente, é fraco. Então qualquer jogador médio na Europa aqui se destaca. Então um baita acerto pro São Paulo. O Juan Fran, então, que é um bom jogador lá na Europa, aqui vai ser um craque, né? Se for comparar assim. Então se a diretoria souber trabalhar, é claro que ele vai ter o mesmo problema do Daniel Alves. Que é de não, o ritmo que ele tá é totalmente diferente, a temporada que ele joga é totalmente diferente, joga muito menos jogos, não joga quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Entendeu? Os ritmos de treinamento são mais leves do que aqui. Aqui é mais puxado. Então vai ter que se adaptar. E sem contar também que o benefício que ele traz, não traz muito benefício dentro de campo, mas fora de campo ele traz uma ajuda espetacular com a mentalidade de futebol europeu que está chegando. Entendeu? Já foi jogador, já foi convocado pela seleção espanhola, fez bons jogos. Também estava na reserva, se eu não me engano, estava na reserva, mas fez bons jogos quando entrou. Como é que se diz? Foi bem avaliado pelos jornalistas espanhóis, eu andei lendo sobre isso, se você pesquisar também você vai ver. Então, um baita acerto do São Paulo. E sem contar que o quê? Como eu falei, a gente tinha um problemaço na lateral. A gente ganhou 2 laterais, sendo que o Daniel Alves pode atuar no meio. E pra mim ele tá chegando, a diretoria pensa sim em botar ele no meio. Tanto que deram a camisa 10 pra ele. Entendeu? Então ele ficando ali no meio, agora tem lateral para cobrir ele. Então a gente tá mais tranquilo nesse quesito. Nesse quesito a gente tá mais tranquilo. E tem um bom lateral, como eu falei. Então um baita acerto. Eu tô aqui com um esboço do que pode ser o time do São Paulo. No papel, o São Paulo, mesmo no começo do ano, quando não tava bem, se você for olhar no papel, é um bom time, é um bom elenco. Entendeu? É muito bom o elenco do São Paulo. Então olha só, o esboço do São Paulo seria assim, já contando com o Juan Fran. Seria no gol, Thiago Volpi. Claro, pra mim o melhor goleiro após o Rogério Ceni, sem dúvidas. Não sei se você concorda, se você concordar, fala aí embaixo. Aí vem Arboleda, que precisa dar uma focada, segurar mais. E que é bom lateral, bom zagueiro, tava jogando muito bem. Aí depois parece que deu uma deslumbrada aí e deu uma caída. Bruno Alves, um ótimo zagueiro, baita zagueiro, o cara é raçudo, se entrega. Aí vem o mito King Naldo, que assim, ele teve aquela ótima atuação contra o Fluminense, mas a gente não pode esquecer que ele não vinha jogando bem. Então a gente tem que cobrar, precisa ter uma sequência aí. Na outra lateral direita seria então o Juan Fran, né? Pensando do Daniel Alves, você vai ver jogando mais à frente. Então ficaria o Juan Fran na lateral direita e o Igor Vinícius seria o reserva. Acho que qualquer um dos dois que jogar na lateral, ou o Juan Fran ou o Igor Vinícius, ou o Daniel Alves será titular e o Igor Vinícius reserva, né? Vocês concordam. Aí no meio, Tietê,
Hernanes e o Daniel Alves jogando ali pela direita, encostando mais no Hernanes para poder tabelar mais com os atacantes e poder chegar na cara do gol, porque é uma característica do Daniel Alves. Ele já jogou assim no PSG, pelo meio e entrando dentro da área. No ataque teria, para mim, o melhor ataque do São Paulo. O melhor ataque, da melhor escalação, a formação ideal de ataque do São Paulo é essa: Antony, Pablo e Pato, né, que é o ataque PPA. Antony, Pablo e Pato. Então aí, o São Paulo no papel, mano, comandados todos pelo Papai Cuca. O São Paulo no papel tem um puta elenco, um baita elenco, que dá pra fazer muito mais, assim, e agora tá entrosando, e com a chegada desses caras cascudo, vai entrosar mais, vai agregar mais equipe, então um baita acerto aí do São Paulo. Só uma curiosidade aí, o Juanfran, ele é o segundo espanhol que passou pelo São Paulo. Essa aí vocês não sabiam não, né? É o segundo espanhol que passou pelo São Paulo. O primeiro, ó, é Fernando Carrasco Castro. Ele jogou em 36, ainda na década de fundação do clube. Ele tinha 32 anos e jogava e era natural de La Coruña. Só uma curiosidade, assim, no São Paulo ele ficou menos de um mês. Ele teve só uma passagenzinha ali, só falou oi, tudo bem e foi embora. Ficou no famoso Spa Tricolor. Então desde aquela época já tinha o Spa Tricolor. E só uma curiosidade, ele foi o maior artilheiro do Cruzeiro, que na época ainda se chamava Palestra Itália. E ele trabalhava, mano, você vê como que o futebol naquela época era bem fraco, ele trabalhava como carpinteiro. Então, tipo, futebol era um hobby pro cara. Então esse foi o primeiro espanhol que jogou pelo São Paulo. E o segundo, o Juanfran, é o segundo europeu em 50 anos. Isso porque em 67... teve um português que passou pelo São Paulo, chamado Antônio Augusto Fernandes Machado. Que, assim, sério, eu pesquisei sobre ele e não tinha nenhuma informação. Aí eu resolvi puxar uma curiosidade. No Brasileirão desse ano, mano, olha só. A gente pensa que torcer pro São Paulo hoje em dia é sofrido. Olha só, no Brasileirão desse ano eram divididos em dois grupos, grupo A e grupo B. Ou grupo 1, grupo 2, não sei. O São Paulo era do grupo 1. E ficou, mano, em quinto. Caiu na primeira fase do Brasileirão, né? Ainda se chamava Roberto Gomes Pedrosa. Nós ficou em quinto, mano. Foi Corinthians, Inter, Bangu e Cruzeiro. E nós em quinto não se classificou com 13 pontos. Então se já é ruim, tava meio ruim torcer pro São Paulo hoje, imagina como é que tava naquela época, né? Então é isso aí, galera. Se vocês gostarem do vídeo, agora sim eu vou pedir o seu like. Deixe seu like aí, comenta, compartilha, vou responder todo mundo. Segue nós lá no Instagram, @tricolor na pista. E é isso, e vamos que vamos, tricolor!